Olá, seja bem-vindo ao módulo 9 do curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Esse módulo 9 está dividido em 10 aulas e eu vou mostrar para você aqui que aulas são essas. Bom, nós vamos falar nesse módulo sobre o serviço de controle de aeródromo, o serviço prestado no aeródromo pelas torres de controle. Por isso que você vê aí no título Serviço de Controle de Aeródromo e a sigla TWR, indicando que o serviço é prestado por uma torre de controle. Então, na primeira aula nós vamos falar sobre o serviço de controle de aeródromo. Na segunda aula nós vamos falar sobre a responsabilidade dos pilotos inseridos, obviamente, nesse contexto do aeródromo. Depois, na terceira aula, nós vamos falar sobre posições críticas. Há algumas posições críticas no aeródromo que precisam ser reportadas pelos pilotos, e aí a gente vai falar sobre essas posições críticas no aeródromo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o circuito de tráfego padrão. Existe um circuito de tráfego padrão, que, como você já sabe, é uma série de manobras que o piloto, em condições visuais, vai fazer para se ajustar à condição de pouso no aeródromo. Vamos falar também, vamos ter uma aula sobre informações emitidas pelas torres. O que é a torre? Que tipo de informação dá uma torre para as aeronaves que saem, para as aeronaves que chegam, para viaturas e pessoas no solo? A gente vai falar sobre isso. Depois, uma aula sobre a ordem de prioridade para pouso e decolagem. Existe uma prioridade para pouso, existe uma prioridade para decolagem, está baseado em uma série de requisitos e nós vamos ver isso aí especificamente nessa aula. A nossa próxima aula, depois da aula de ordem de prioridade, vai falar sobre o controle das aeronaves. Como é que a torre faz o controle das aeronaves? Aeronaves no circuito de tráfego, aeronaves que chegam, aeronaves que saem, aeronaves no solo. Como é que é feito esse controle aí pela torre de controle? E, por fim, as últimas três aulas do módulo vão falar sobre o controle de aeronaves e circuitos, o controle de aeronaves e veículos no aeródromo, porque tem uma parte específica para veículos e pessoas, então a gente vai falar sobre isso ali quando eles estiverem na área de manobras. Obtenção da autorização de controle de tráfego aéreo e acionamento dos motores. Como é que é esse procedimento? A aeronave, para decolar, num aeródromo controlado, ela precisa de uma autorização de tráfego aéreo. Como é que é obtida essa autorização de controle de tráfego aéreo e como é que é essa autorização para acionamento dos motores? Eu posso acionar? Depende da autorização? Como é que é isso? A gente vai discutir nessa aula. E a última aula do módulo, que vai falar especificamente sobre esteira de turbulência na decolagem e no pouso. Você já sabe, a esteira de turbulência é aquilo que é provocado pelo deslocamento da aeronave. A passagem da aeronave gera um deslocamento de ar, os vórtices ali de ponta de asa acabam gerando um deslocamento de ar. Esse deslocamento de ar deixa o ar após a aeronave turbulento, daí o nome esteira de turbulência. E essa esteira de turbulência vai impactar na aeronave que está atrás. Se a aeronave da frente for uma aeronave pesada, ela gera uma esteira de turbulência muito forte. Isso vai impactar na aeronave de trás, principalmente se for uma aeronave leve. Então, existe aí um critério de separação mínima para operação de aeronaves em função da esteira de turbulência. É isso que nós vamos ver nessa última aula do módulo 9. Então, seja bem-vindo ao nosso módulo 9, o módulo que trata de serviço de controle de aeródromo. Bom, vamos aí à nossa primeira aula do módulo, abrindo o módulo, o serviço de controle de aeródromo propriamente dito, né? Você já sabe que há três condições em como a aeronave vai receber o serviço de controle, né? O serviço de tráfego aéreo. As aeronaves no solo do aeródromo ou próximas a ele em situação de pouso e decolagem. Então, aeronaves no solo, aeronaves no circuito do aeródromo, aeronaves em aproximação muito próxima do aeródromo ou acabando de decolar, a gente tem uma situação. Aeronaves subindo e aeronaves descendo em busca das suas rotas, né? Aí a gente tem uma segunda situação e aeronaves em rota em voo nivelado. A gente tem uma terceira situação. Normalmente, é claro que há sempre aí umas adaptações, esses serviços são prestados pelos seguintes órgãos. No aeródromo, as aeronaves no aeródromo, na área de manobras ou no circuito de tráfego são controladas pela torre de controle. As aeronaves em procedimento de subida ou de descida nas proximidades do aeródromo, aí até um raio de mais ou menos 100 km, são controladas pelos
controles de aproximação, pelos APPs. E as aeronaves em voo nivelado, em parte da subida e voo nivelado, e já no final, para o início da descida, né, e em voo nivelado, são controladas pelos centros de controle, os centros de controle de área, os ACC. Essas são as três situações em que a gente tem aí o serviço de controle de tráfego aéreo. É claro, são três exemplos genéricos para que você entenda como é que está dividido e o que faz cada órgão nesse sentido. O que a gente vai se dedicar nesse nosso módulo aqui é o serviço prestado pela torre de controle no aeródromo. Então, serviço de controle de aeródromo efetuado por uma torre de controle. É isso que a gente vai falar. Bom, a gente já viu nas aulas lá atrás que as atribuições dos serviços elas variam de acordo com o tipo de serviço e com a natureza do serviço. Não é diferente aqui. Esse é mais um exemplo daquilo que eu já falei anteriormente, de que quando se pergunta qual é a autoridade, você deve perguntar, depende de que assunto. Para controle de tráfego aéreo, não há dúvida, é o DCEA, ele é o órgão normativo. Agora, num aeródromo não há apenas controle de tráfego aéreo. Nós temos a parte de fiscalização, nós temos a parte de embarque e desembarque de passageiros, temos toda a área seca do aeródromo, que é assim que a gente chama, a parte seca, é a parte comercial do aeródromo. Tudo isso é regulado pela ANAC e executado através do administrador do aeródromo, que pode ser a Infraero, pode ser uma empresa privada, como nós temos vários aeródromos hoje no Brasil operando nessa situação. Os aeroportos eles podem estar sob administração da Infraero, sob a administração, melhor dizendo, da Infraero, ou sob a administração de uma empresa privada, sem problema nenhum. Essas noções aí de administração aeroportuária, funcionamento, é tudo com a ANAC, a gente já viu isso. Quando a gente passa para pista, para táxi, para autorização, aí o órgão normativo passa a ser o DCEA. E como nós estamos analisando o serviço de tráfego aéreo, o órgão normativo de tudo que a gente vai falar aqui é o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão do comando da aeronáutica, certo? Então eu trouxe aqui de volta aquela imagem, está aqui ao meu lado, aquela imagem sobre os órgãos normativos, regionais, locais e outros órgãos, para que você tenha noção de onde a gente está falando. Há sempre essa complexidade. E no aeródromo a gente tem envolvido o DCEA, que é o órgão que vai prestar o serviço de tráfego aéreo. Nós temos a ANAC, que é quem vai fiscalizar o funcionamento da aviação civil. E nós temos ainda o administrador do aeródromo, que pode ser a Infraero, pode ser uma empresa privada, o que traz aí uma certa negociação, um certo molho para esse caldo que é a operação de um aeródromo. É bastante complexa. Mas, em se tratando de tráfego aéreo, não tenha dúvida, DCEA, órgão normativo, ok? Seja a torre uma torre do DCEA ou não. Às vezes, algumas torres de controle, elas são da empresa que administra o próprio aeródromo, mas independente disso, se o serviço que ela presta é serviço de controle de tráfego aéreo, esse serviço é normatizado pelo DCEA. Bom, então vamos lá. O que é a torre de controle, efetivamente? A torre de controle é o órgão que está ali para efetuar o controle do aeródromo. E o que é o controle do aeródromo? Como é que ela faz isso? Aí vamos embora ver o texto que está aqui ao meu lado, que é o texto tirado da ICA, para que a gente possa beber direto na fonte. As torres transmitirão informações e autorizações às aeronaves sob seu controle para conseguir um movimento de tráfego aéreo seguro, ordenado e rápido. Ou seja, a torre está ali para que o tráfego seja, como todos os órgãos de controle, estão para que o tráfego seja seguro, primeiro, rápido e ordenado. É isso que todo mundo quer do tráfego aéreo. No aeródromo e nas suas proximidades. Então a torre controla o aeródromo e também as proximidades do aeródromo. E proximidade é um termo que não é preciso, mas a gente vai tentar chegar a algum nível de precisão com isso quando a gente fala do circuito de tráfego, tá? Com o objetivo de evitar o abarroamento entre as aeronaves. Não posso deixar uma aeronave bater na outra. Aí, que aeronaves? As aeronaves que estiverem voando nos circuitos de tráfego do aeródromo, o circuito é uma série de manobras visuais para se enquadrar para pouso, você já sabe. Operando na área de manobras, para lembrar, é a pista mais as pistas de táxi. Lembra? Você tem 3 tipos de área no aeródromo. A área de pouso, a área de manobras e a área de movimento. A área de pouso é só a pista. A área de manobras é a pista mais as pistas de táxi. E a área de movimento é a pista, as pistas de táxi mais o pátio.
A torre controla a área de manobra, significa que a torre é responsável por tudo que ocorre na pista de pouso e decolagem e nas pistas de táxi. O pátio já é uma outra história. Há, inclusive já no Brasil, empresas dedicadas ao controle exclusivo do pátio, ligadas ao administrador do aeródromo, porque normalmente a torre não tem visão sobre as áreas de pátio. Os pátios são enormes, os aeródromos são enormes, a torre não consegue visualizar o aeródromo todo, e onde você não vê, você não consegue efetuar o controle de tráfego aéreo. Então, o pátio é outra coisa. Mas voltando aqui para a nossa sequência, o que a torre faz? A torre evita abalroamento entre aeronaves no circuito de tráfego, na área de manobras, pousando ou decolando, os veículos operando na área de manobras, aí veículo eu incluo pessoas também, e operando na área de manobras e os obstáculos existentes nessa área, porque você ainda tem a área de manobra, eventualmente tem alguns obstáculos e você tem que evitar que as aeronaves e os veículos colidam com esses obstáculos. Esse é o serviço da torre, ou pelo menos é uma visão um pouco mais genérica sobre o serviço de uma torre de controle. E aí tem uma imagem aqui para tentar ilustrar tudo isso. Quais são as atribuições da torre? É administrar o aeródromo, o tráfego do aeródromo, e aí o tráfego inclui inclusive as viaturas na área de manobras, viaturas e pessoas na área de manobras, de modo que a operação ocorra em completa segurança, certo? Bom, ainda as atribuições da torre. Vamos aqui para o texto da ICA de novo, está aqui ao meu lado no slide, você pode ler comigo aí, me acompanha. As torres são também responsáveis em alertar os serviços de segurança e de notificar imediatamente o APP e o ACC e os pilotos em comando das aeronaves de. Então a torre tem que dar comunicação a todos os pilotos das aeronaves envolvidas ali na operação do aeródromo, ao APP da terminal onde o aeródromo está inserido e ao centro de controle da área, da FIR, aonde o aeródromo estiver. Vai comunicar o quê? Toda falha ou irregularidade no funcionamento de qualquer equipamento, luzes ou outros dispositivos instalados no aeródromo para orientar o tráfego do mesmo, bem como tomar as providências para que tal falha ou irregularidade seja sanada. Ou seja, todos os equipamentos que estão no aeródromo, balizamento, farol rotativo, o ILS, localizador, glide, o VOR, os equipamentos que estiverem instalados no aeródromo, a torre é responsável por, em caso de alguma falha nesses equipamentos, informar imediatamente ao APP e ao ACC da região, informar aos pilotos envolvidos e acionar a manutenção para resolver o problema do equipamento. Então a torre ela está ali cuidando do tráfego aéreo, mas ela está cuidando também dos auxílios à navegação, dos sinais luminosos, tudo está na responsabilidade da torre. É claro, efetivamente não é a torre que vai consertar isso, mas ela é que vai dar o alerta, porque ela é o usuário, ela está ali no controle do que está acontecendo, sabendo que houve alguma inoperância, ela vai acionar quem de direito, a administração aeroportuária, a equipe de manutenção, para que resolva o problema. Enquanto isso se processa, ela vai avisar aos interessados, aos órgãos adjacentes de tráfego aéreo e as aeronaves envolvidas. Então, esse é um trabalho fundamental prestado pelas torres de controle também. As torres deverão informar ao APP e ao ACC a respeito das aeronaves que deixarem de estabelecer contato rádio inicial após lhe terem sido transferidas ou que tenham feito o contato inicial, nenhum outro tenha se efetivado e que em ambos os casos deixarem de pousar dentro de 5 minutos após a hora prevista. Tecla SAP nisso aí. O APP transferiu uma aeronave para a torre ou o centro de controle transferiu uma aeronave para a torre. Se a aeronave não fizer a chamada inicial em 5 minutos, a torre tem que alertar o órgão. Falar, o avião que você mandou me chamar não chamou, porque essa aeronave pode ter sofrido algum acidente ou ter se desviado para alguma outra localidade. E, após a aeronave fazer a chamada inicial, ela faz a chamada inicial. Se ficar 5 minutos sem falar com a torre também, a torre tem que começar a procurá-la. Tem que chamar no rádio, se não responder, e ir atrás. Por quê? Porque a aeronave pode ter se acidentado ou pode ter se desviado para alguma outra localidade. É aí a torre já iniciando o serviço dela. Lembra-se que os serviços de tráfego aéreo envolvem controle, informação e alerta. Na primeira parte a gente falou sobre o controle, evitar abarroamento, dar autorizações. Agora, por exemplo, com a questão dos auxílios à navegação, a gente falou das informações. E agora, por último, a gente está falando do alerta, né? A aeronave deveria ter chamado a torre e não chamou, a torre inicia
a procura dessa aeronave, ainda que via rádio, ainda que ligando para o órgão adjacente, mas a torre dá início aí ao que seria o serviço de alerta. Então, estão aqui configurados os serviços de controle, informação e alerta prestados pela torre de controle no aeródromo. Bom, qual a jurisdição da torre? A gente está falando aqui aeródromo, mas onde é essa jurisdição efetivamente da torre? Onde é que a torre atua? Aí eu trouxe aqui também o texto da ICA. É claro que tudo que a gente vai falar aqui está fundamentado na nossa regulamentação. Então, o texto da ICA diz assim: jurisdição da torre de controle. Uma torre terá jurisdição dentro de uma ATZ. Lembrando que ATZ é Zona de Tráfego de Aeródromo. ATZ, Zona de Tráfego de Aeródromo. E dentro de uma CTR. Lembrando que CTR significa Zona de Controle. Eita, confundiu aí as zonas? Calma que eu já vou explicar para você qual a diferença entre as duas. Nos casos específicos em que tal função seja delegada a uma torre. No caso da CTR, às vezes algumas CTRs são delegadas às torres, eu vou explicar isso para você também. Também sob jurisdição da torre, a área de manobras do aeródromo ao qual ela tem controle. A área de manobras a gente já falou. Então a torre controla a ATZ, a CTR por designação e a área de manobras. Bom, bora ver o que é isso aí, né? Imagine aqui um aeródromo genérico em que eu tenho ali uma pista e um circuito de tráfego. Então eu tenho ali aproximações visuais, você está vendo aqui ao meu lado, duas aeronaves ali fazendo um circuito, uma fazendo a 1000 pés, outra fazendo a 1500, mas elas estão ali fazendo um circuito para pouso numa pista, eu tenho ali essa situação. Imagine que esse aeródromo também tenha procedimentos de aproximação por instrumentos, que foi essa figura que entrou aí ao lado. Essa figura representa, o cone representa um auxílio à navegação, um rádio farol, um VOR, um NDB, um VOR, alguma coisa nesse sentido, e a trajetória ali é a trajetória do procedimento de aproximação por instrumentos. Procedimento de aproximação por instrumentos é uma série de manobras que o piloto vai realizar baseado no instrumento da aeronave até que ele fique alinhado com a pista pronto para o pouso. É um procedimento IFR, um procedimento de aproximação por instrumentos, é o que você está vendo ali. Bom, no intuito de proteger essas duas situações, foram criados dois tipos de espaço aéreo. Para proteger o circuito visual, foi criada a ATZ, a Zona de Tráfego de Aeródromo. Veja, a ATZ ela não tem limite, embora exista especificamente como espaço aéreo, você não vai encontrar uma definição de limite, nem sequer vai encontrar o desenho de uma ATZ numa carta atual publicada no Brasil. Mas isso não é mal do Brasil não, isso é coisa do mundo inteiro. Eu fiz uma pesquisa ampla e achei em alguns países alguma regulamentação sobre ATZ, mas há uma tendência dos órgãos reguladores de tráfego aéreo no mundo inteiro de não configurarem as dimensões de uma ATZ. Por quê? Porque ficaria muito difícil para o piloto que voa visual apenas com referências visuais se localizar em termos de distância, em termos de radiais, por exemplo. Ele nem precisa ter nenhum equipamento que dê radionavegação a ele. Então, como fazer isso? É complicado. Eu achei em algumas regulamentações na Europa, dizendo que quando a pista é maior que 1.850 metros, a ATZ tem mais ou menos 2,5 milhas de raio e ela vai do solo até 2.000 pés. Por que do solo até 2.000 pés? Porque ela já engloba todos os circuitos que são possíveis de ser feitos. Lembre-se que um helicóptero faz o circuito a 500 pés, uma aeronave turbohélice faz o circuito a 1.000 pés, uma aeronave a jato faz a 1.500. Então, se a minha ATZ vai até 2.000 pés, eu já englobei esses circuitos aí para qualquer categoria de aeronave, está tranquilo. E essas 2,5 milhas de raio daria aí um bom espaço para a circulação das aeronaves, embora as aeronaves a jato às vezes se afastem um pouco mais do que isso. Mas veja, isso não no Brasil você não vai encontrar isso escrito em nenhum regulamento e nem tampouco plotado em nenhuma carta. Então a ATZ é um espaço que a gente sabe que existe, mas de fato a dimensão de uma ATZ a gente não tem. Tem gente que vai definir a ATZ assim, é onde a torre enxerga. Cada operador tem uma acuidade visual diferente. Tem gente que vai dizer, são 5 minutos. 5 minutos para um jato é diferente de 5 minutos em termos de distância para a aeronave
a reação. Então, é difícil você estabelecer esse tipo de relação, né? Mas assim, a ATZ é a zona que envolve o circuito. Então, havendo o circuito, você extrapola o que é o circuito e se a aeronave estiver realizando o circuito, ela está protegida pela ATZ. Entendeu? Não é preciso, mas existe o conceito de ATZ. Para proteger o procedimento por instrumentos, nós temos a CTR, a zona de controle, que essa é definida. Essa vai do solo ao água até 500 pés acima da altitude do início do procedimento. Mas não se preocupe com as CTRs, porque você vai estudar as CTRs um pouco mais à frente quando a gente for falar do serviço de controle de aproximação do APP. Bom, o que eu quero dizer para você é que a torre é a zona de tráfego de aeródromo, protege o circuito visual e é a jurisdição da torre de controle, e a CTR é a zona de controle criada para proteger o procedimento de aproximação por instrumentos e normalmente é de responsabilidade de um APP, exceto nos casos em que o APP delega para a torre, e aí a torre também passa a prestar serviço nesta CTR. Essa imagem aí traduz isso para você. Bom, isto posto, vamos à subordinação da torre de controle. A torre de controle é subordinada operacionalmente ao APP da terminal onde ela está e ao centro de controle da área onde ela está inserida, certo? Então a torre é subordinada ao APP e ambos são subordinados ao ACC. Tem uma escadinha hierárquica aí em relação a isso. A suspensão das operações visuais. Cabe à torre de controle, por delegação do DSEA, por determinação do DSEA, está no regulamento, que é a torre que suspende a operação visual no aeródromo. E aí, quando é que a torre suspende a operação visual no aeródromo? Pergunta o slide aqui ao meu lado. Quando as condições meteorológicas estiverem abaixo dos mínimos previstos para a operação visual. Todas as operações visuais em aeródromo serão suspensas por iniciativa da torre. E quais são esses mínimos prescritos ou previstos aí? Aí eu trouxe, você já deve saber, mas eu trouxe aqui uma imagem para lembrar. Para operar visual, eu preciso que a visibilidade no aeródromo seja igual ou maior que 5 km e o teto, ou seja, a altura da base da camada de nuvens, seja igual ou superior a 1.500 metros, ou 1.500 pés, 450 metros. Cuidado para não confundir aí. 1.500 pés ou 450 metros, visibilidade de 5 km, né? Isso é o que garante que o aeródromo vai operar visual. Se diminuir, se cair para baixo disso, a torre vai suspender as operações visuais, ok? Bom, em relação à suspensão das operações visuais, a torre vai suspender todas as saídas visuais, né? Obviamente, se cai abaixo dos mínimos ali, ela suspende as partidas visuais, suspende os voos visuais ou obtém autorização do APP da área, do APP da terminal para um voo visual especial. O voo visual especial é aquele que tem alguns requisitos menores do que esses para o voo visual e é autorizado por um APP. Então, a torre tem que obter autorização do APP para que a aeronave possa fazer o voo visual especial, mas esse é outro caso, a gente vai estudar depois. Notificar o ACC e o APP das medidas tomadas, ela vai informar que o aeródromo foi fechado para operação visual, e notificar a Sala IS, a administração do aeroporto, e através dessa aos exploradores das aeronaves as razões que motivaram a suspensão, sempre que for necessário. Ou seja, a torre é o órgão de informação. Fechou visual o aeródromo, informa todo mundo. Isso não é muito grave, porque o grande peso da operação de um aeródromo, normalmente se for um aeroporto grande, é por instrumentos. Então isso não tem aí uma relevância muito grande do ponto de vista da circulação. Agora, se for um aeródromo que tem treinamento, uma base militar, aí você já tem implicações diferentes em relação ao fechamento visual. Mas, de toda forma, é a torre o órgão habilitado, é o órgão autorizado a suspender as operações, e ela vai suspender em função daqueles mínimos meteorológicos que a própria torre vai observar no aeródromo. Visibilidade 5.000, teto 1.500 pés, caiu abaixo disso, ou seja, está abaixo disso, suspende-se a operação visual e informa todo mundo. Informa o APP, informa o ACC, informa a administração aeroportuária e aí está feito o serviço da torre. Bom, espero que você tenha entendido aí como é que funciona o serviço da torre. A gente vai agora, a partir
dessa nossa introdução e dissecando o serviço da torre momento a momento. A nossa próxima aula vai falar sobre a responsabilidade dos pilotos quando estiverem operando o visual em um aeródromo controlado, sob jurisdição de uma torre de controle. Então, vejo você na nossa próxima aula.